primeiro Natal, aos pobres pastores ao pé de Belém, e nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 nos nascido o Rei divinal. De repente no céu uma estrela surgiu, no Oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra percebeu que essa luz que se viu declarava a vinda do Salvador. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu, estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra
Nascer, olhar para dentro, ver esperança daquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer, olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. É Natal. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênçãos sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna
gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a ti. A Deus seja a glória, A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Com teu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. quero viver para ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Olá, que bom que você está aqui conosco, participando da nossa reunião online de Natal. Seja muito bem-vinda. Esse ano é nesse formato que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que você já foi abençoado através dos louvores específicos. E hoje nós teremos uma palavra sobre o verdadeiro sentido do Natal. Eu quero te animar a enviar o link desta reunião para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam ser abençoados também. Eu só tenho um aviso para dar para você rapidamente. Nós estamos durante 4 domingos sem as nossas reuniões presenciais, contando hoje e depois os dias 27 de dezembro, 3 e 10 de janeiro, nós só teremos as nossas reuniões online e retornando ao presencial logo no outro domingo. Então, eu queria falar hoje sobre um assunto muito importante. Falar sobre esse assunto do Natal dentro da nossa sociedade. É muito importante a gente entender o verdadeiro sentido do Natal. Eu estava ouvindo testemunho de uma missionária, uma senhora que foi missionária na Síria, recentemente, inclusive durante o período dessa guerra recente que infelizmente eles tiveram. E ela contava que teve a oportunidade de estar exatamente na época do Natal com gente que antes tinha uma excelente condição social, acostumado a grandes festas natalinas, presentes, a um bom estilo de vida. Mas agora, durante esse período da guerra que eles viveram, eles estavam numa situação muito difícil e ela pôde conviver com eles aqueles dias. Tinham pouca comida, era algum pedaço de pão, alguma água que pegavam da chuva, não havia luz, estavam sob escombros. Definitivamente sem nenhum motivo externo que pudesse lembrar
as atividades natalinas. Mas aquelas pessoas que ali estavam com ela tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. E por isso, elas testemunhavam que era o melhor Natal de suas vidas. Porque agora podiam vivenciar o Natal em espírito, compreendendo o verdadeiro sentido do Natal. Jesus, o Criador, se fazendo criatura e dando a sua vida por nós. Olha, talvez você, assim como eu, não teve uma experiência tão radical quanto a essa missionária na Síria. Mas será que dentro da sociedade que a gente vive, compreendemos o verdadeiro sentido do Natal? E é sobre isso que eu queria falar com você nesta manhã. Eu gostaria que você me acompanhasse fazendo uma reflexão sobre quem é Jesus. O verdadeiro sentido do Natal. Eu vou estar me baseando numa reflexão que eu ouvi recentemente, que eu gostei muito, do pastor Jorge Imitian. Em nossa sociedade, definitivamente nós estamos tendo uma descristianização do Natal. Hoje não se fala mais Feliz Natal. Hoje se fala boas festas, como se fosse algo neutro. A figura central deixou de ser o menino Jesus e passou a ser o Papai Noel. Tudo isso com a desculpa de ser politicamente correto e não ofender aqueles que não são cristãos. Mas isso numa sociedade em que 75% se nomina cristã. Isso é um absurdo. Olha, todos são muito bem-vindos a comemorar o Natal, seja cristão ou não. Mas não queiram mudar o verdadeiro sentido e o propósito da celebração do Natal. E é a respeito disso que a gente quer conversar, porque afinal o Natal é uma festa essencialmente cristã. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, independente de não ser a data precisa. Mas o que a gente quer evidenciar é o significado do Natal, o acontecimento mais transcendente da história da humanidade. O Criador se tornou criatura. Deus se fez homem, o Verbo, a palavra, se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Infelizmente, o Natal hoje, na maioria das casas, ele é ignorado. Se pensa numa mesa farta, se pensa em presentes, numa série de decorações e não há nenhum problema nisso. O problema é que Jesus tem sido esquecido na maioria das casas. Por isso, é muito importante sabermos o verdadeiro sentido do Natal. O profeta Isaías, há 700 anos antes do primeiro Natal, ele descreve o estado da humanidade naqueles dias. Diz assim, em Isaías 8:22, olha aí na tela. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. A sociedade naqueles dias estava em sombras de ansiedade. Não te lembra algo dos nossos dias? E serão lançados em densas trevas. Que situação difícil, ansiedade, trevas, escuridão. Porém, Isaías profetizou em outras palavras que a esperança estava a caminho. Isaías capítulo 9, versículo 1 diz assim, acompanhe comigo. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O Salvador mudaria a história da humanidade. As trevas seriam dissipadas, a esperança estava chegando, a esperança estava a caminho, Jesus estava a caminho. No versículo 2 do capítulo 9 de Isaías, ele diz assim, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, raiou a luz, a esperança da humanidade, Jesus nasceu. E isso fez toda a diferença. Em Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17,
Mateus narra o cumprimento da profecia. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A profecia se cumpriu. Jesus nasceu. Ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Isaías havia se referido sobre a escuridão, que o povo estava em tremenda escuridão. Quando falta luz, há trevas. Existem dois tipos de luz: a física e a espiritual. Quando não há uma luz física, nós temos a escuridão. E fica muito difícil você ficar num local onde há trevas. Há alguns anos atrás, nós tivemos um apagão aqui em toda a região sudeste, não sei se você está lembrado. Eu lembro que eu estava num local que eu não conseguia enxergar nada, eu não tinha absolutamente nada em que eu pudesse usar para iluminar. A gente ia tateando e com isso você vai tropeçando, você vai dando uma topada no dedo. Há alguns dias atrás, os nossos moradores lá de Amapá sofreram exatamente isso. 20 dias de um apagão. Isso é terrível, não termos a luz. Mas quero te dizer que pior do que a luz física é não ter a luz espiritual, porque a falta de luz espiritual traz trevas interiores. Era exatamente isso que o profeta Isaías estava se referindo, a essa escuridão. E com tristeza vemos que hoje essa é a situação, é o panorama aqui no Brasil, na nossa sociedade e também do mundo. A grande maioria das pessoas estão em trevas, sem a luz. E quando não há trevas, significa que existe angústia, ansiedade, temor, tristeza, confusão. Confusão porque na escuridão você perde os pontos de referência. Perde-se os pontos de referência na sociedade, na nossa maneira de ver, estamos perdendo exatamente isso, porque não se enxerga nada, tropeça. E quero te dizer que essa pandemia potencializou ainda mais essa escuridão. Por viver na escuridão, não se sabe o que é bem ou o que é mal. A dor, a tristeza nos lares, a falta de unidade, há brigas, desentendimentos, um clima de total desesperança. Mas a história não termina aí. Isaías falou que a esperança estava a caminho. Há esperança, presta atenção no que eu estou te falando, há esperança para cada pessoa, há esperança para cada família, há esperança para a nossa sociedade. Nesta sociedade, sem esperança, com uma cultura de morte, com miséria, com idolatria, com racismo, com imoralidade, com corrupção, nesta sociedade, nós temos a oportunidade de resplandecer a luz. A esperança. Que esperança é essa que nós temos? Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, fala a respeito dessa esperança. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com a justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Há esperança. Mas que esperança é essa? A esperança, segundo o texto, é um menino. Você pode colocar a esperança em um menino? Quem é esse menino? Há cerca de 2000 anos atrás, esse menino veio ao mundo. Seus pais, por revelação de Deus, o chamaram de Jesus. Sua mãe, Maria,
o concebeu sem ter tido relação com qualquer homem. Numa obra tremenda do Espírito Santo. Seu pai legal, terreno, chamava-se José. Ele era carpinteiro e Jesus trabalhou junto com o seu pai na carpintaria até os 30 anos. Ele nasceu numa cidade pequena chamada Belém e foi criado numa cidade que ficava na região norte de Israel, chamado Nazaré. E aos 30 anos ele começou o seu ministério, começou a ensinar e pregar em todos os lugares. Ele curava enfermos, expulsava demônios, maravilhava as pessoas com a sua doutrina e com seu estilo de vida. Fazia milagres e maravilhas. As pessoas ficavam maravilhadas com essa doutrina e perguntavam: quem é esse? Ele não era somente um profeta, ou um líder religioso, ou um guru espiritual. Deus, em sua misericórdia, enviou o Salvador, que se batizou, e quando ele se batizou, os céus abriram, e a voz do Pai se fez ouvida. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho contentamento. Ele falava que estava aqui exatamente para cumprir a vontade do Pai. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi para cumprir a vontade do Pai. Na cruz, carregou voluntariamente os nossos pecados, sem nunca ter pecado uma vez sequer. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, e ascendeu aos céus. E depois foi proclamado pelo Pai Senhor absoluto, e hoje está sentado à destra de Deus. Isaías, conforme lemos no versículo 6, profetizou 4 características do menino que iria nascer. Diz que ele era maravilhoso conselheiro. Presta atenção, ele não é somente um conselheiro, ele é um conselheiro maravilhoso. A humanidade está mal, porque não escuta os conselhos desse maravilhoso conselheiro. Não sabem viver, porque não aprendem do Senhor. Precisamos desse conselheiro maravilhoso, mais do que nunca, nesse cenário que nós estamos vivendo, nesse novo normal. Num cenário caótico, difícil, a gente precisa aprender a viver. E como a gente aprende a viver? Ouvindo os conselhos desse conselheiro maravilhoso. A Bíblia, que é a palavra de Deus, tem esses conselhos maravilhosos. É só você ver. Por exemplo, a Bíblia diz: se alguém te ofende, você perdoa. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vence o mal com o bem. Para as famílias que estão sendo tão afetadas, e nesses dias, conforme a gente vai observando que os índices de divórcios e separação estão extrapolando os números, ele tem orientações maravilhosas, conselhos maravilhosos. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, respeitem a seus maridos. Filhos, honrem seus pais. Pais, não levem seus filhos à ira. Como a nossa sociedade seria diferente se nós ouvíssemos e aplicássemos os conselhos deste conselheiro maravilhoso. Isaías também diz que ele é Deus poderoso, invencível. Imagine um Deus poderoso como esse vivendo dentro de você através do Espírito Santo. Que potência, que força interior. Nenhum inimigo pode nos derrotar quando nós temos esse Deus poderoso dentro de nós através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isaías diz também que ele é Pai eterno.
Ele é Filho de Deus e ao mesmo tempo é Pai, que nos dá a vida. E que tipo de vida? Não somente a vida terrena, mas a vida eterna. Sabe o que é isso? Que coisa tremenda. Saber que a nossa vida não se limita aqui, que quando eu morrer não vou ficar no limbo, que quando eu morrer eu terei a vida eterna. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E todos podem ter a vida eterna. Para isso precisam nascer de novo através dessa obra tremenda do Espírito Santo. Isaías também diz que ele é o príncipe da paz. Está falando sobre autoridade, sobre governo, sobre reino de Deus. O seu reino governa, inclusive durante a pandemia. Ele continua sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Presta atenção, Deus em momento algum perdeu a mão de tudo que está acontecendo. E Jesus está junto com o Pai, assentado no trono, governando. Ele é o príncipe da paz. E quem se sujeita a esse príncipe da paz, recebe a paz. A paz não é um estado de espírito. A paz é uma pessoa. A paz é Jesus. A paz não é uma ausência de conflitos. A paz é uma pessoa, é Jesus. Quem se sujeita a esse príncipe da paz, tem paz. Quem não se sujeita, é uma paz duradoura, efêmera, passageira. Com esse Jesus nós temos essa paz. Ele é o príncipe da paz. Seu governo não é político, mas é um governo moral e espiritual, muito maior do que o político. Quero te dizer que esse pode ser um Natal diferente para você. Esse pode ser um Natal diferente. Nós não estamos mais podendo nos reunir com tanta gente. Há uma série de limitações. Mas esse pode ser um Natal diferente. Não superficial ou passageiro. A partir do momento que a gente entende quem é Jesus e que ele é o verdadeiro significado do Natal. Pode ser um Natal com uma paz permanente, com uma festa permanente, por ser uma festa interior, vivenciada em espírito com Jesus. Para isso, precisamos vivenciar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, dono absoluto sobre tudo e sobre todos, e crer, não é acreditar somente, é crer numa entrega voluntária em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja que a condição para ser salvo é confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a experiência da conversão. É preciso se arrepender dos seus pecados. É preciso renunciar à sua própria vida, renunciar à sua própria vontade e tomar a decisão de se sujeitar a Jesus e sua vontade como Senhor. Presta atenção que a Bíblia não está te chamando para ser um religioso, um frequentador de igreja. Muito mais do que isso. A Bíblia está te chamando para você fazer uma entrega voluntária e reconhecer a Jesus como Senhor da sua vida. Ele nos escolheu, somos atraídos a Ele. Essa é a mensagem de esperança para todo homem, para toda mulher neste Natal. Viver uma nova vida, de uma nova maneira. Ter a segurança que ao morrer eu não vou para o inferno, eu vou para estar com Jesus para sempre, numa vida eterna. É isso que Ele preparou para nós. Jesus é a única esperança para a sua vida, para a minha vida. Jesus é a única esperança para a sua família. Jesus é a única esperança para o Brasil. Jesus é a única esperança para a humanidade. Presta atenção, não é Jesus e algo mais. Jesus é o suficiente. Ele é a verdadeira esperança.
E por isso precisamos renovar o nosso coração nessa esperança. Por isso, nesse Natal, eu quero deixar para você essa palavra de ânimo e encorajamento. A esperança chegou, Jesus nasceu. A essência do Natal é quando nos lembramos que Deus não nos deixou ao léu nesse mundo caótico, porque cá entre nós, esse mundo está caótico. Deus não nos deixou ao léu desse mundo caótico, não. Ele interviu na história enviando um Redentor. Ele enviou um Redentor, Jesus, que nos ensina essa nova caminhada, nos reconectando com o Pai. Mesmo com tudo que está acontecendo, com todo esse cenário que a gente está vivenciando, você pode ter um Natal inesquecível. Deixe-se surpreender por Jesus. Eu queria fazer uma oração com você. Você que ouviu essa palavra e ainda não fez essa entrega voluntária ao Senhor, eu queria orar com você agora para que seja um Natal inesquecível, um Natal de transformação na minha vida. Se você quer fazer essa oração, acompanhe comigo e repita aí onde você está essas palavras. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que necessito renunciar o meu próprio eu, a minha própria vida. E faço isso agora, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. E a partir de hoje, quero viver uma vida totalmente para o Senhor, me submetendo à tua vontade, me submetendo à tua autoridade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te encorajar a você entrar em contato conosco, porque a gente quer te ajudar nesta caminhada. Você não é obrigado a passar por essa caminhada sozinho, nós queremos estar juntos como família de Deus ao seu lado. Eu quero terminar também te animando nesse Natal, a abençoar a vida de alguém. Como pessoa e como família. Talvez seja idosos, talvez seja alguém que está desempregado, enfermo ou passando alguma necessidade. Que tal você compartilhar aquilo que você tem recebido com alguém e abençoar a outros? Porque esse é o verdadeiro sentido do Natal e com certeza Deus será glorificado através da sua atitude. Nesse Natal, desfrute da esperança, Jesus em nós. Por isso eu oro para que a graça, a alegria do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus, o nosso Pai, a renovação do Espírito Santo, esteja com a sua vida, com a sua família, com toda a igreja de Deus, renovando a verdadeira esperança nesse Jesus que nasceu. Que Deus abençoe. E o meu desejo para você é de um feliz Natal abençoado com a abundante graça do Senhor Jesus. Deus abençoe.